Fala, my little angels! Eu sou a Lorena. Você não me conhece, mas você conhece o meu Senhor, o nome que está acima de todo nome. Nesse ano de 2024, eu decidi criar uma intimidade maior com o nosso Senhor e perseguir o meu chamado, o meu propósito de uma forma mais fiel. E para isso, eu tô criando esse canal, é o primeiro vídeo que vai ser postado, para que a gente leia a Bíblia junto pela primeira vez. Se você é como eu tenho 33 anos e até hoje eu só ouvi falar de Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, mas eu nunca parei para tentar me relacionar de uma forma mais íntima, tentar buscar a palavra dele de uma forma mais profunda, lendo a Bíblia mesmo. Né? Eu vou ao culto, ia à missa antigamente e passava ali uma hora ou mais refletindo sobre aquela palavra e era isso. Então, não que isso seja errado, é uma coisa boa, né? Eu continuo fazendo isso. Mas falta uma busca mais íntima. Então, eu queria convidar você a ler a Bíblia pela primeira vez comigo. Eu não vou ler em um ano, tá? Eu ainda não pensei nessa cronologia, mas eu não estou com pressa para ler, estou com pressa para me relacionar de uma forma melhor. Ou se você já leu e quiser ou puder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos de acordo com cada leitura, né, que vai ser feita, vai ser um prazer. Hoje eu vou começar por Jeremias 1. Não tem uma explicação muito didática para isso. Eu perguntei muito ao Senhor sobre por onde começar, como começar, e essa foi uma palavra que ele me deu, me direcionou, que eu começasse por Jeremias 1. Então a gente vai fazer assim, eu vou tentar, ainda não sei muito bem como vai ser essa dinâmica, mas a princípio eu vou tentar ler o capítulo todo e a gente conversar um pouco sobre as minhas percepções e aí vocês deixam nos comentários quais são as percepções de vocês, se vocês concordam ou não, ou se vocês têm uma outra percepção, um entendimento diferente, né? Se você já é um estudioso da Bíblia, eu também vou ficar muito feliz de entender a sua perspectiva. Então vamos lá, eu vou ler de forma integral essa passagem de Jeremias 1, e aí depois a gente faz alguns comentários, né? Eu faço, depois vocês deixam nos comentários. Eu vou ler a versão Almeida século 21, porque eu ganhei uma Bíblia nessa versão, então eu vou manter nela. E vai ser de uma forma bem simples, tá? Vou ler aqui no computador mesmo e é isso, depois a gente comenta. Jeremias 1 fala sobre o chamado e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. A palavra do Senhor veio a mim: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus,
eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: ponho as minhas palavras em tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, que estás vendo? E respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: vistes bem, porque estou atento, para que a minha palavra se cumpra. Veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez. Que estás vendo? E respondi: estou vendo uma panela fervente, que se inclina do norte para cá. Ao que me disse o Senhor, do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra. Pois estou convocando todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o trono nas portas de entrada de Jerusalém. E virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os seus juízos, por conta de todas as maldades, pois me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram a obra de suas mãos. Prepara-te, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, primeiro, essa é a nossa leitura de hoje. Eu vou tentar sempre ler assim, de forma integral, para que vocês não tenham que buscar, talvez não tenham uma Bíblia, ou não queiram esse trabalho, né? E, enfim, então eu vou ter sempre tentar ler primeiro para você criar seus próprios entendimentos. Como eu ia trazer para cá, né, para um vídeo e tudo, eu decidi tentar entender um pouquinho mais do contexto que essa palavra estava inserida, já que foge um pouco, né, do que a gente vive hoje, já que essas palavras foram... esse texto foi escrito há bastante tempo atrás. E aí, eu percebi algumas coisas, assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção... Caindo, vai se entortando. Vou ter que ver. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o contexto vivido na época é que existiam reis, né, ou seja, lideranças daquela época que foram considerados perversos e a ponto de sacrificar um deles, né, desses reis, de sacrificar o próprio filho em um altar desses deuses pagãos. Então esse era o cenário
principal da época que eu achei legal destacar. Então, uma coisa que me chamou a atenção nesse ponto é como as figuras de liderança, a postura e as ações de uma figura de liderança podem interferir diretamente na dinâmica de um povo, já que Deus, né, nessa passagem de Jeremias, ele se mostra um pouco furioso com o povo, né, com a postura daquele povo na época. E a exposição a esse tipo de liderança, né, assim, está linkada diretamente com a identidade, com os valores do povo que ele lidera, né? Então, é importante a gente pensar, né, nessas questões políticas que a gente viveu aí nos próximos anos, tentar entender e se envolver mais, porque a política pode trazer consequências até numa vida espiritual, como a gente está vendo aí nessa passagem de Jeremias. Mas foi só uma percepção, uma coisa que me chamou a atenção, até porque acredito que eu mesma falhei nesses últimos tempos, não estudando tudo o que eu poderia de política, né, e me envolvendo mais. Foi uma falha minha, então me chamou a atenção, eu acho que por conta disso. Eu não sei se ficou bem claro, mas nesse momento eu estou só especulando que essa exposição a um reinado de crueldade e de atos idôneos vivido por esse povo pode ter gerado uma certa inversão de valores do povo, onde ele passou a tolerar certos atos, certas atitudes. Em outras palavras, talvez essa inversão de valores fez o povo passar a tolerar o pecado ou abriu portas para o pecado naquela época. Para fechar essa questão do contexto, quando finalmente, dentro dessa gama de reis perversos e tudo, surge um rei chamado Josias, com o propósito de renovar a aliança do povo com o Criador, o próprio Deus chamou um profeta, Jeremias, para que a voz do Senhor encontrasse aquela sociedade que estava desviada do caminho celestial. Agora vamos lá. Sobre a passagem em si. Uma palavra que queimou muito no meu coração quando eu li foi a palavra fracasso. E eu queria tratar um pouco sobre isso hoje. E a primeira frase que eu coloquei aqui é: Deus não é responsável pelo seu fracasso. Você e eu, nós, temos tomado decisões com base nos nossos próprios desejos e temos cultuado os falsos deuses contemporâneos. O dinheiro, a aparência física, prazeres momentâneos. E então nós não podemos culpar a Deus pelas nossas escolhas que nos levaram ao fracasso. E esse sentimento de fracasso que você carrega geralmente te acompanha como um lembrete constante da reprovação em uma prova, concurso, vestibular, processo seletivo qualquer, ou a separação de um casamento, a perda da criação de um filho, um fracasso profissional. A vida é frustrante e a nossa mente tende a enfatizar esses pontos ruins, essas falhas que nós temos de uma forma muito dura com nós mesmos. Não importa o quanto a gente tenha corrido atrás daqueles sonhos ou metas, a sensação parece que é de correr em círculos.
E a gente passa a se questionar, Deus, você não ouve as minhas preces? Né? Eu tenho te pedido tanto. Por que não? Por que essa porta fechada? Né? O que eu tenho feito de errado? Eu fiz pouco? Eu fiz de forma insuficiente? Enfim, e nessa passagem de Jeremias 1, no capítulo 5, é uma passagem bem famosa, me chamou muito a atenção, porque ele diz assim: Antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Deus criou um plano perfeito para a nossa vida. Eu fico imaginando essa cena, né, que o profeta Jeremias descreve, de Deus num espaço, né, no ventre da nossa mãe, ou, enfim, se despedindo de um filho que ele ama, né, se despedindo da nossa alma, do nosso espírito, enfim, não sei muito bem a diferença ainda. E colocando a gente no mundo, sabe? Você consegue imaginar isso, né? Principalmente você que é pai, que é mãe, ele se despedindo de um filho e entregando ele para o mundo. E ele fez os melhores planos possíveis para a gente. E por algum motivo a gente não se conecta a ele quando chega aqui. E decide tomar essas decisões de forma individual, baseada naquilo que a gente tem adorado. Deus depositou em você tudo aquilo que você precisa para viver um plano extraordinário que Ele criou para você. E nós simplesmente abrimos mão disso para viver com base em adoração a outras coisas do mundo. Então ele permite que nós façamos nossas escolhas, mas que também convivamos com as consequências dessas escolhas. E é provável que esse seja o real motivo do nosso fracasso. E ao longo do caminho, longe da dependência e do propósito de Deus, nós vamos nos tornando pessoas tristes, abrindo portas para todas essas doenças da mente do século XXI, depressão, ansiedade, toque. Você já parou para perceber como as pessoas estão ficando doentes? Pessoas que alcançaram tudo, alcançaram os seus grandes objetivos. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que quando Deus revela o chamado de Jeremias, ele, ao invés de ficar feliz, né, e emocionado, sei lá, ele se sente inseguro, ele se sente incapaz, acha que ele não vai conseguir fazer aquilo. E Deus repreende ele na hora e diz que se nós caminharmos dentro do propósito que ele desenhou pra gente, ele estará do nosso lado o tempo todo, dando visão, proteção, provisão, graça o tempo todo. Então você percebe que a única coisa que nos afasta de viver o sucesso é não seguir a vontade de Deus. Você percebe isso? Você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, se hoje você vive um cenário da sua vida, seja profissional, emocional, familiar, e você não consegue enxergar uma saída ou como viver algo diferente disso, eu te convido a perguntar para o Senhor o que Ele
planeja para você, o que o Senhor tem pensado, tem sonhado para a sua vida. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Vai ser uma resposta talvez que você nunca esperou, que talvez você nem deseje, mas que vai ser a melhor coisa da sua vida. E o que eu posso te dizer então é: pergunte a Deus qual é o seu propósito. Não tem outro caminho, só Ele sabe. E eu tenho certeza que, assim como para Jeremias, no momento que você descobrir qual é o seu propósito, Deus vai enviar a provisão, a visão, a graça e a proteção para que as palavras dele se cumpram na sua vida. Por fim, vamos fazer uma oração juntos. Eu não sou muito boa nisso, estou tentando, mas vamos lá. Senhor Deus, querido Pai, nós nos colocamos diante de Ti para reconhecer a nossa capacidade humana, Senhor. Nós pedimos a Ti que aumente a nossa fé, que nos ajude a caminhar na Tua dependência e que nos mostre o Teu caminho, o Teu plano perfeito para a nossa vida. Senhor, tira de mim o desejo de adorar os ídolos da riqueza, da beleza, status e aprovação. Coloca no meu coração apenas o que provém de Ti, para que o Teu juízo não venha sobre mim e para que eu possa viver o Teu maravilhoso plano para a minha vida. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.